dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional. Mais um dia que estamos começando na presença de Deus. Todos os dias às 6 horas da manhã, estamos aqui. Estamos aqui para mais um devocional, mais um momento onde vamos aprender a palavra de Deus. Vamos aprender o que Deus tem para nos ensinar hoje. A palavra de Deus ela é rica em ensinamentos, a palavra de Deus ela é rica em palavras que nos mostram como viver. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Bom dia, Tati, bom dia, Patrícia, querida, bom dia. Bom dia, Cláudia, bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Marta, bom dia. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Deus os abençoe, viu? Vamos começar mais um dia aí na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar, nele devemos viver plenamente. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Só o fato de você estar aí acordado, mostra que Deus ainda tem muita coisa que realizar na sua vida. Enquanto existir o fôlego de vida em nós, também existem as promessas de Deus. Nunca esqueça disso. Enquanto existe o fôlego de vida em nós, também existem as promessas de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa? Bom dia, Ana. Vocês estão me ouvindo bem? Obrigado, Marta. Então vamos começar. Obrigado, Patrícia. Então vamos começar o nosso devocional. Hoje um feriado, né? Feriado é bom para a gente descansar, né? Aproveitar junto com os nossos. Queridos, nós temos na nossa vida as promessas de Deus. Cada um de nós temos promessas de Deus. E Deus é fiel. Deus é fiel. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Como eu disse no início do devocional, eu falei que Deus é bom. E só o fato de estarmos acordados, de Deus permitir que estivéssemos aqui agora, nesse momento, é porque Deus ainda não terminou a sua obra com cada um de nós. Enquanto existir fôlego de vida, também existirá as promessas de Deus na nossa vida. Precisamos caminhar em direção a essas promessas, porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu nos conduz nos caminhos da promessa. E as promessas de Deus, todas elas, serão cumpridas na minha vida e na sua vida, sem sombra de dúvida. Independente das circunstâncias, independente dos problemas da vida, independente dos nossos pensamentos e sentimentos, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Todas. Deus não falha. Tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu, será cumprido. Só que precisamos entender que as promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus e não no nosso tempo. Por isso que às vezes ficamos ansiosos, às vezes ficamos até com a nossa fé abalada, porque algumas coisas ainda não se cumpriram na nossa vida, aquilo que Deus prometeu. Mas isso não significa de que ela não irá ser cumprida. Mas Deus está nos preparando, Deus nos está deixando prontos para, na hora que recebermos as promessas que Ele tem para cada um de nós, possamos administrá-las, possamos vivê-las plenamente. Só que existe uma chave importante para que a gente possa se manter firme, caminhando em direção às promessas de Deus. As promessas de Deus, elas já estão prontas. As promessas de Deus, elas já existem. As
As promessas de Deus já são uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Mas precisamos estar caminhando na sua direção. Precisamos estar a cada dia nos preparando, amadurecendo, para que possamos desfrutar dessas promessas de Deus. E existe um personagem bíblico que eu gosto muito e que tem muito a nos ensinar sobre a conquista da promessa, o caminhar em direção à promessa. E eu estou falando de Josué. Josué foi um guerreiro, foi um grande homem de Deus, foi um profeta que substituiu Moisés e substituiu um grande homem de Deus, um profeta como Moisés. Era uma tarefa muito difícil. Mas o que manteve Josué nessa caminhada rumo à promessa de Deus que tinha para aquele povo, não só para Josué, mas para aquele povo, foi que Josué manteve o seu coração aquecido nas promessas de Deus. Entenda isso, Josué manteve o seu coração aquecido pelas promessas de Deus. Como é que anda o seu coração? Frio? Morno? Ou extremamente aquecido para viver o melhor de Deus? E hoje o nosso devocional vai falar exatamente sobre isso. Mantenha o seu coração aquecido, porque o seu coração aquecido, ele vai te fazer conquistar, desfrutar as promessas de Deus. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Preste bem atenção nessa porção da palavra, porque essa porção da palavra, ela tem muito a nos ensinar. Como manter o nosso coração aquecido com as promessas de Deus, na certeza de que desfrutaremos cada uma delas. Amém, queridos? Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, grave bem isso, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Moisés estava morto. A responsabilidade de conduzir aquele povo para realizar e conquistar as promessas de Deus veio sobre Josué. Um jovem despreparado, era apenas um guerreiro, um homem
homem valente. Mas de um dia para o outro, ele teve que assumir uma grande responsabilidade. Mas a palavra de Deus veio sobre a vida dele e disse para ele ser forte e corajoso, não se apavorasse e nem se desanimasse, porque o Senhor estaria com ele aonde ele estivesse. Porque a promessa de Deus iria se cumprir, independente da circunstância, independente do que estava por vir, independente dos medos de Josué, independente das aflições, dos questionamentos que aquele jovem poderia ter. Se coloque no lugar de Josué, quando ele soube que Moisés tinha falecido e que ele tinha uma grande responsabilidade nas suas mãos. Imagine o medo, a insegurança. Mas independente disso tudo, Deus se manteve fiel, porque a fidelidade faz parte da essência e do caráter do Senhor. E as promessas que ele fez para os antepassados, que ele fez para Moisés, ele continuou fazendo para Josué. Sabe, esse texto bíblico que acabamos de ler fala a respeito de um homem que tinha um coração aquecido para conquistar. Sabe, Deus não escolheu para liderar o seu povo por acaso. Ele escolheu um homem que estava com seu coração aquecido, que estava entendendo a promessa que Deus tinha feito para Moisés. Um homem que aceitou continuar o caminho para a conquista da promessa. Um homem que aceitou a responsabilidade de conduzir aquele povo. E Deus precisava de um guerreiro, mas um guerreiro que tivesse um coração aquecido para conquistar aquilo que ele mesmo já havia prometido ao povo de Israel, que era a terra prometida. Sabe, queridos, estamos caminhando por uma terra prometida. Não fazemos parte desse mundo. Estamos aqui de passagem, somos estrangeiros numa terra, peregrinando em direção à nossa terra prometida. Temos uns desafios na frente, temos caminhos para trilhar na frente. Mas Deus diz, não temas, nem desanime, porque o seu Deus estará com você por onde você for. Então, queridos, existe uma promessa de Deus para você. E como eu falei no início do devocional, enquanto existe em você o fôlego de vida, existe também as promessas de Deus para serem cumpridas sobre você. Continue firme. Mantenha o seu coração aquecido nas promessas de Deus. Sabe, quando Josué fez uma retrospectiva da história do povo de Israel, ele se deu conta que muitos desafios já tinham sido vencidos, até que chegasse aquele ponto onde ele teria que assumir o compromisso de conduzir aquele povo para a terra prometida. Entretanto, esses desafios não foram um impedimento para ele chegar até ali, como os desafios que você viveu não foi um impedimento para você chegar até aqui. Entenda que você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. E eu sei que para chegar até aí, para eu chegar até aqui, nesse momento da minha vida, eu enfrentei grandes desafios e todos eles foram vencidos em Deus. E é bom a gente de vez em quando fazer uma retrospectiva e lembrar do que vivemos e do que vencemos em Deus. Cada desafio, cada obstáculo que enfrentamos e que vamos enfrentar deve manter o nosso coração aquecido ainda mais para conquistar e viver as promessas que Deus tem para cada um de nós. Existe uma promessa e ela será cumprida na nossa vida. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Bom dia, Rose. Bom dia, Mira. Bom dia, Irla. Bom dia, Gabi, querida. Sejam todos bem-vindos. Sabe, no processo para conquistar as promessas de Deus, nesse processo de conquista das promessas de Deus, de desfrutar as promessas de Deus, vão existir desafios. Como eu sempre falo, a nossa vida, ela não é uma linha reta. A nossa vida é que nem um batimento cardíaco. Ela tem as suas oscilações, ela tem os seus altos e baixos.
mas isso faz parte do processo. Isso é sinal que estamos vivos e que temos promessa na nossa vida. Vamos deparar sim com desafios, com obstáculos. A gente não pode ser ingênuos de achar que a vida é um mar de rosas. Não, não é. A vida é dura. A vida é dura, a vida bate. A vida vem de frente, é que nem um rolo compressor. Ela não pede licença, ela vem em cima da gente. Mas temos um Deus que disse que não deveríamos temer, que onde estivéssemos caminhando, Ele estaria do nosso lado, Ele estaria conosco. Sabe, entenda que esses obstáculos, esses desafios que existirão pela frente, apenas servirão para que o seu coração fique ainda mais aquecido para tomar posse das promessas de Deus, que Deus já preparou para você. Não sei, de repente você pode estar sofrendo no Egito do seu viver. Você pode ser que esteja atravessando um deserto muito difícil para aguentar, mas é exatamente aí que Deus vai aquecer o seu coração e prepará-lo para os maiores conquistas da sua vida. É exatamente aí nessa dificuldade que Deus vai te preparar, aquecendo o seu coração para as maiores conquistas da sua vida. Josué é um exemplo que deve nos inspirar. Josué é um exemplo de um jovem sem experiência, sem sabedoria, sem preparo, mas com seu coração extremamente aquecido pelas promessas que Deus tinha para ele e para aquele povo, que agora seria responsabilidade dele conduzir para alcançarem as promessas de Deus. E eu extraí desse texto algumas lições que eu tenho certeza que vão me ajudar e te ajudar a manter o seu coração aquecido para que você possa conquistar as promessas de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo incendeie o nosso coração para conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Sabe, Josué nos deixa aqui algumas lições preciosas de como ter um coração aquecido para conquistar as promessas de Deus. Primeira coisa, um coração aquecido para conquistar, ele é um coração que decide sair do deserto e avançar para promessas de Deus. Um coração aquecido, ele decide sair do deserto e avançar para as promessas de Deus. Sabe, queridos, para sair dessa situação que você está vivendo, para sair desse momento que você está vivendo, de repente para sair dessa dor que você está sofrendo, para sair desse sentimento, desse medo, dessa insegurança, para sair desse deserto, você precisa decidir, você precisa querer sair. Você sabia que tem gente que não quer sair do deserto? Você sabia que tem gente que se vitimiza todos os dias porque é mais cômodo ficar no deserto, onde tem gente paparicando, onde tem gente preocupada com você, onde tem gente querendo te ajudar e te dando coisas para que você se sinta melhor aí no meio do deserto? Sabe, queridos, a decisão de sair do deserto é sair da nossa zona de conforto e entender que estamos caminhando, estamos marchando na direção da promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Vocês estão comigo? Então, um coração aquecido nos faz decidir sair do deserto em direção às promessas de Deus. Veja o que lemos em Josué capítulo 1. Agora, o verso 2 diz assim: agora, pois, você e todo este povo devem se preparar para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus está dizendo: olha, sai daí, se prepara, vem comigo, vem receber a promessa que eu dei para este povo, venha receber a promessa que eu dei para você. Não está mais na hora de você continuar aí onde você está. Entenda que uma vida com Deus é uma vida de movimento, é uma vida de avanço, é uma vida de conquista, é uma vida de realizações. Deus disse para Josué: agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se, levanta acampamento, arrume as coisas,
para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu prometi e que estou para dar para os israelitas. Ei, querido, está na hora de sair daí, está na hora de andar, está na hora de avançar, está na hora de deixar de ser vítima, está na hora de deixar de ser, paparicado, levanta, para de sentir e de viver dentro desse deserto. Lá na frente Deus tem grandes coisas para você, Deus tem promessas, Deus tem uma vida abençoada, Deus tem uma vida de abundância, Deus tem uma vida de conquista, Deus tem uma vida sem medo, Deus tem uma vida tranquila para mim e para você, além desse deserto. Deserto ele faz parte, mas deserto é lugar de passagem, não lugar de morada. Grave isso. Deserto é lugar de passagem, não lugar de morada. Aí onde você está, não é para você ficar, é para você avançar, é para você aprender onde você está, se amadurecer, mas levantar. Deus te diz nessa manhã, levanta, agora se prepare para atravessar o Rio Jordão. Sabe, o deserto ele é um lugar estéril, não é o nosso paradeiro. Não fomos chamados para fazer do deserto a nossa morada, mas para conquistar a terra que Deus nos deu e nos prometeu. Sabe, aqueles que duvidaram da promessa tiveram seus corações congelados. Aqueles que duvidaram da promessa tiveram suas expectativas esquecidas, a fé esmorecida. Sabe, os corações ficaram congelados pela incredulidade. Foram sepultados ali mesmo no deserto. Então entenda, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar onde você deve armar a sua barraca, a sua tenda, não. Deserto é lugar de passagem. E aqueles homens e mulheres que passaram no deserto murmurando, reclamando, duvidando das promessas de Deus, tiveram seus corações congelados. Nós precisamos manter os nossos corações aquecidos pelas promessas de Deus e atravessar o deserto cheio da graça e do favor de Deus. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Sabe, o Jordão, ele precisa ser atravessado com fé. O Jordão, ele precisa ser atravessado com perseverança. A fé e a perseverança é o combustível que faz o nosso coração se aquecer a cada dia mais. Entenda, a fé e a perseverança são os combustíveis que precisamos para manter o nosso coração aquecido. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Amém? Mantenha o seu coração aquecido. Segunda coisa que precisamos entender para manter o nosso coração aquecido: decida fazer parte no processo de Deus. Decida fazer a sua parte nos processos de Deus. A nossa vida com Deus é uma vida de comunhão, é uma vida de relacionamento, é uma vida de parceria, onde Deus faz a sua parte e nós fazemos a nossa parte. Não fique esperando de Deus de braço cruzado, esperando que Ele só faça a parte dele e tá bom assim, tá suficiente assim. Não, Deus trabalha em parceria. Deus espera que você reaja, para que Ele possa também reagir de acordo com o seu caminhar. A vontade dele é soberana, a vontade dele vai prevalecer, mas Ele espera que você caminhe junto com Ele na direção das promessas, com o seu coração aquecido. Então, o coração aquecido, ele decide fazer a parte dele nos processos de Deus. Por isso que no verso 2 que lemos ele diz: agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar. Tem que se preparar, tem que levantar acampamento, tem que preparar as coisas para atravessar o Rio Jordão. Não adianta ouvir a vontade de Deus, não adianta ouvir as promessas de Deus e ficar sentado esperando que Deus faça alguma coisa. Eu já comentei em alguns devocionais que tivemos que
num dos maiores desafios que o povo hebreu teve que enfrentar, Moisés clamou a Deus. O povo começou a orar a Deus pedindo que Deus fizesse alguma coisa. E a resposta de Deus para aquele povo foi: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, diga ao povo que continue. Então existe momento que devemos orar sim, mas existe momentos que devemos caminhar, devemos marchar. E é isso que Deus está te pedindo nesta manhã, para que você possa manter o seu coração aquecido e viver as promessas de Deus para a sua vida. Você deve levantar, deve se preparar para atravessar o Rio Jordão, porque depois dele as promessas de Deus serão manifestadas a cada uma delas na sua vida. Sabe qual era a parte de Josué naquele povo, naquele deserto? Qual era a parte de Josué? Qual era a parte daquele povo? Tomar a iniciativa de atravessar o Jordão. Precisamos entender que a vitória ela vem de Deus, mas somos nós que devemos cruzar o Jordão, somos nós que devemos cruzar o deserto. A vitória vem do Senhor, as promessas vêm do Senhor, a conquista vem do Senhor, mas a travessia pertence a mim e a você. E a nossa vida é uma vida de travessias. Precisamos atravessar, precisamos continuar no ritmo do coração aquecido, para que a vitória, para que as promessas sejam realizadas na minha vida e na sua vida. Seja bem-vinda, Flávia, que Deus te abençoe, querida. Sabe, entre nós e as promessas de Deus, sempre haverá um Jordão. Entre nós e as promessas de Deus, há sempre um Jordão a ser atravessado. Sempre haverá um Jordão para que possamos tomar posse da terra prometida. Entenda uma coisa, queridos, não há vitória sem luta. Não há conquista sem luta. Deus nos promete força, consolo, direção, sabedoria, mas Ele quer que você e eu possamos ter o nosso coração aquecido para atravessar o Jordão. Não espere que Deus faça por você aquilo que Ele te pediu para fazer. Não espere que Deus faça por você aquilo que Ele pediu para você fazer. Entenda que se Ele pediu, é porque Ele sabe que pode contar com você. Ele sabe que você está mantendo o seu coração aquecido para viver as promessas que Ele te deu. Precisa levantar e caminhar pela fé. Decida hoje, pela fé, fazer a sua parte e cruzar o Jordão que está na sua frente para conquistar as promessas de Deus. Amém? Então decida fazer a sua parte em relação às promessas e os processos de Deus para a sua vida. Terceira coisa, quando você tem um coração aquecido, quando você mantém esse coração aquecido, você tem uma visão mais clara do que Deus quer para a sua vida. Entenda isso. Quando você mantém o seu coração aquecido pelo combustível da fé e da perseverança, você tem uma visão mais clara do que Deus quer para a sua vida. Entenda uma coisa, veja o que está escrito no versículo 2 e 4 de 1 Josué. Preste bem atenção, a gente já leu, mas agora vamos ler dentro desse contexto de que você manter o seu coração aquecido, você vai ter uma visão mais clara do que Deus quer. Diz assim a palavra de Deus: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os seus pés, eu darei a vocês. Seus territórios se estenderão do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ficou muito claro para Josué a visão que Deus deu para ele, porque Josué estava naquele momento, através dessa palavra que ele recebeu, que o encheu de fé, ele teve a visão clara do que Deus queria para a vida dele e daquele povo. E eu te pergunto, você tem a visão clara do que Deus quer para você? Você tem uma visão plena do que Deus deseja que você faça? Se não tem,
procure ter. Procure orar. Procure se colocar diante de Deus. Porque Deus, quando Ele nos dá uma promessa, Ele dá uma visão clara do que devemos fazer para conquistar e viver essas promessas. Então mantenha o seu olhar firme no Senhor, porque é de lá que vem essa visão clara do que você precisa fazer. Josué recebeu uma visão sobre o que fazer, onde ir e quem levar. O chamado de Deus para Josué foi muito claro. Entenda que o chamado de Deus para você nesta manhã está sendo muito claro. Que você deve levantar, continuar, perseverante, cheio de fé, com seu coração aquecido para as conquistas que Deus tem para a sua vida. Deus não estava chamando Josué para outra coisa senão para cruzar o Jordão e conduzir aquele povo para a terra prometida. Aquela era a meta de Deus para Josué. Josué tinha absoluta certeza, de uma forma clara, objetiva, daquilo que Deus queria para a sua vida. E precisamos viver com essa clareza, com esse entendimento de que além do Jordão temos um manancial que nos espera com as promessas de Deus para a nossa vida. É aquilo que eu falei no início desse devocional. Se você está aí agora, se você acordou, se existe fôlego de vida em você, é porque a obra de Deus ainda não acabou. A obra de Deus ainda não acabou. Deus está te dizendo: levanta, vem comigo, vamos atravessar esse Jordão. Vamos conquistar as promessas que eu tenho para você. Você tem então plena certeza do que Deus quer para a sua vida? Quem não tem certeza do que Deus quer para a tua vida, não sai do lugar. Quando temos a certeza do que Deus quer para a nossa vida, nós nos colocamos em movimento. Nós saímos do lugar onde estamos. E é interessante observar, queridos, que no verso 9, Deus diz assim para Josué: não fui eu que lhe ordenei? O levantar, o sair do deserto, o caminhar em direção às promessas de Deus, é uma ordem de Deus para você. É uma ordem, porque Deus sabe que se você ficar aí onde você está, nesse deserto, nessa dor, nessa preocupação, nesse medo, Deus sabe que se você ficar aí, a sua vida terá um fim, que não é o fim que Deus deseja para você. Por isso Deus te dá uma ordem. Eu não te ordenei? Levanta. Não te mandei eu numa outra tradução? Há uma ordem de Deus liberada para você. Há uma ordem de Deus liberada para mim nesta palavra. Levanta, atravesse o Jordão, desfrute do que eu tenho para você, viva as promessas que eu tenho para você. É uma ordem. Ah, queridos, obedeça essa ordem. Deus, Ele sempre quer o melhor para mim e para você. Os planos de Deus estão acima dos nossos planos. A vontade de Deus está acima das nossas vontades. Levanta, caminhe, saia desse deserto. Deserto não é morada, deserto é passagem. No entanto, às vezes ficamos acomodados quando ouvimos essa ordem. Por isso a demora de sair do deserto. Por isso a demora de viver as promessas de Deus. Por isso a demora de tomar posse da terra prometida. Será que você ainda não compreendeu o que Deus quer para a sua vida? Será que você ainda não entendeu que Deus está te dando uma ordem para você desfrutar o melhor dessa terra? Para você viver em plenitude de vida com Cristo, em Cristo e por Cristo? Então continue firme, continue caminhando, continue com o seu coração aquecido. Ah, queridos, precisamos estar com o nosso coração extremamente aquecidos pelo combustível da fé e da perseverança, na certeza da visão que Deus nos deu para conquistar a nossa terra prometida, aquilo que Deus tem para a gente além do Jordão, além do deserto. Deus é fiel, Deus é soberano, Deus é rico em misericórdia, e Ele nessa manhã te dá uma ordem: levanta e atravessa o Rio Jordão, porque o que eu tenho para você é muito mais do que você pode enxergar, é muito mais do que você está vivendo, é muito mais daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, porque os meus planos são maiores que os teus planos. Amém, queridos? Quarta coisa que precisamos aprender com Josué:
um coração aquecido para conquistar, ele encharca a sua vida de ânimo, ele encharca a sua vida de coragem. Um coração aquecido, ele transborda de ânimo e coragem para viver a vida plenamente em Deus. Em Deus. Versos 6, o 7 e o 9 de Josué 1, que lemos. Preste bem atenção agora nessa palavra que Deus tem para mim e para você. Entenda que um coração aquecido, ele encharca a nossa vida de ânimo e coragem. Diz assim a palavra de Deus: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer à lei. Olha a chave aí para você manter o seu coração aquecido e para você conseguir atravessar o Jordão, atravessar o deserto, que não é lugar de morada, é lugar de travessia. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu povo, que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde quer que você ande. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar, aleluia. Recebe essa palavra nesta manhã. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. É uma ordem de Deus marchar, é uma ordem de Deus continuar. E um coração aquecido, ele se enche de coragem e ânimo. Por isso devemos manter o nosso coração aquecido pelo combustível da fé, pelo combustível da esperança, da perseverança. Tenha coragem de viver, tenha coragem de dar o passo, tenha coragem de caminhar. É uma ordem de Deus, Ele está te pedindo isso. Faça a sua parte, crendo que Deus é por você. Ele está te chamando não por uma aventura, Ele está te chamando por uma conquista de uma promessa, de uma visão que Ele já te deu, na certeza de que Ele garante a caminhada com Deus. Sabe, Deus falou 3 vezes para Josué: seja forte, corajoso, tenha ânimo. Sabe, querido, o desânimo, ele é contagioso. Por isso, não ande perto de pessoas desanimadas. Não ande perto de pessoas que não estão caminhando com você pela mesma direção, pelo mesmo objetivo. Se cerque de pessoas com o mesmo propósito, mesmo objetivo e caminhando na mesma direção. Aquele povo que murmurava, aquele povo que reclamava, aquele povo que não entendia a visão que Deus deu, morreram no deserto, ficaram no deserto. Precisamos estar com pessoas que caminham na mesma direção, que entenderam a nossa visão, que entenderam o propósito de Deus para a nossa vida e que possamos caminhar juntos, um ajudando o outro, porque, queridos, o desânimo contagia e congela o coração. Foi por isso que toda aquela geração morreu no deserto. Eu não sei se você sabe, mas do Egito saíram milhares e milhares de pessoas. Mas só 2 pessoas daquela geração que saiu do Egito pelo braço forte do Senhor, pela mão de Moisés. Aquela geração, só 2 pessoas conquistaram a terra prometida. Sabe por quê? Porque durante a peregrinação no deserto, essas 2 pessoas, Josué e Caleb, manteram seu coração aquecido nas promessas de Deus. Não morra no deserto, querido. Não seja sepultado no deserto. Deus tem mais para você. Deus espera mais de você. Então continue a sua jornada em direção à sua terra prometida. Aquele povo que murmurou, que reclamou,
que não pegou a visão, que não entendeu a visão por simples capricho, querendo voltar para o Egito, porque lá tinha cebola. Se você for ler o texto, eles reclamaram porque não tinha cebola no deserto, porque não tinha carne no deserto. Ei, querido, deserto é muito mais do que cebola e carne. Deserto é experiência, é amadurecimento para conquistar as promessas de Deus. Continue. O deserto, ele faz parte da vida, mas ele não é a sua vida. Continue firme. Ouça o que a voz do Senhor te diz nesta manhã. E continue firme para conquistar as promessas de Deus. O desânimo, querido, a falta de coragem, nos impede de cruzar o Jordão, nos impede de sair do deserto. Sabe, o ânimo é algo que encoraja, o ânimo é algo que deve ser cultivado no nosso coração. E precisamos entender que esse texto que lemos nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. Eu quis abrir um parênteses no meio desse devocional para mostrar, através do texto que lemos, que o ânimo ele é gerado em nós de 3 formas. Primeiro, o ânimo ele é produzido pelas promessas de Deus. O ânimo ele é produzido pelas promessas de Deus. Então foque nas promessas de Deus. Seja forte e corajoso, diz a palavra, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus pais. Existia uma promessa que animava Josué. Existia uma conquista para realizar. Existe uma herança dada por Deus aos seus antepassados, e isso mantinha o coração de Josué aquecido e cheio de ânimo. Então, primeira coisa, as promessas de Deus nos animam. Segundo, o que gera ânimo na nossa vida é agir de acordo com a vontade de Deus. Então dê o passo de acordo com a vontade de Deus, ande de acordo com a vontade de Deus, haja de acordo com a vontade de Deus. Isso vai te encher de ânimo. A palavra diz assim: somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu povo, que o meu servo deu, que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde for, aonde você andar. Deus deixou bem claro: faça o que eu estou pedindo, me obedeça, viva no centro da minha vontade. Isso vai te animar, isso vai manter o seu coração aquecido. Terceira coisa que gera ânimo em nós: o ânimo, ele é resultado da obediência. Quando obedecemos, ficamos animados. Quando obedecemos, ficamos com o coração aquecido. Quando obedecemos, caminhamos em segurança. Quando obedecemos, estamos agradando o coração de Deus. O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus sobre a nossa vida. O verso 9 diz: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por onde você andar. É a presença de Deus que nos anima, essa consciência de que Deus está conosco nos faz transbordar de ânimo e coragem. Encharque a sua vida de ânimo, encharque a sua vida de coragem, para que o seu coração seja aquecido para conquistar as promessas de Deus. E por último, querido, o último ponto que aprendemos com Josué, para um coração aquecido, ele é conduzido pela palavra de Deus. O coração aquecido, ele é conduzido pela palavra de Deus. Olha o verso 8 e 9 de 1 Josué. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Deus está dando um alerta. Deus está chamando a nossa atenção. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Tenha cuidado de obedecer tudo que está aqui, tudo que está nesse livro, que é a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus.
Eu sempre vou bater nessa tecla. Não deixe de meditar nessa palavra. Não deixe de ler essa palavra. Não deixe de ser alimentado por ela todos os dias. Não deixe de viver essa palavra todos os dias. Esse é o alerta de Deus para mim e para você nesta manhã. Não fuja desse livro. Tudo que temos nele, de Gênesis a Apocalipse, é a vontade perfeita do Senhor para a nossa vida. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Aí está o segredo, quer viver uma vida abençoada, quer viver uma vida bem-sucedida, quer conquistar as promessas de Deus. Medite na sua palavra dia e noite. Viva a palavra, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé. Agora de manhã, nesse devocional, o que está sendo exposto aqui é a palavra de Deus. Não deixe também de falar deste livro. Então, queridos, propague o Evangelho, fale do amor de Deus, fale do que Deus fez por você. Não deixe de falar das palavras deste livro e meditar nelas de noite e de dia, para que você cumpra, coloque em prática isso, cumpra isso fielmente, tudo que nele está escrito. Só então, olha o resultado disso, só então os caminhos seus prosperarão e você será bem-sucedido, e você será bem-sucedida. Para conquistar as promessas de Deus, queridos, e manter o coração aquecido, não basta apenas coragem e ânimo, é preciso ser dirigido pela palavra de Deus. Se quisermos tomar posse daquilo que Deus tem para mim e para você, devemos manter o nosso coração aquecido e conduzido pela palavra de Deus. Você quer ter um coração aquecido, capaz de conquistar as promessas de Deus, queridos? Então se mantenha na palavra de Deus, medite nela. Queridos, eu tenho costume de ler a palavra de Deus todos os dias. Isso para mim virou um hábito, pela graça de Deus, não por mim, não pela minha vontade, mas pela graça de Deus. E quando eu não leio a palavra de Deus, eu sinto falta. O meu dia não é preenchido, o meu dia não é completo. Ler a palavra de Deus para mim se tornou um hábito. É que você não está vendo minha mesa aqui, mas a minha mesa é cheia de Bíblia, de várias versões, porque para mim isso é um alimento, é o que eu preciso para me sustentar todos os dias. E a minha oração é que isso seja a sua vida também. Se alimente da palavra, se mantenha nela. Sabe, queridos, sabe como Jesus Cristo venceu a tentação no deserto? Jesus Cristo venceu a tentação do diabo no deserto pela sua própria palavra. Jesus Cristo dizia: está escrito. Está escrito. O próprio Jesus Cristo venceu a tentação pela própria palavra. Ele sempre dava a resposta para Satanás, e a sua resposta sempre era iniciada com a seguinte frase: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Ah, querido, se o próprio Jesus precisou da palavra para vencer Satanás, quem somos nós, simples mortais, simples homens e mulheres frágeis, dependentes completamente do Senhor? Precisamos dessa palavra para vencer na vida, para ter uma vida bem-sucedida, para atravessar o deserto e conquistar as promessas de Deus. Seja conduzido por esta palavra. Esse é o maior objetivo do devocional toda manhã. Expor a palavra de Deus para mim e para você, para que possamos ser orientados e conduzidas por ela, para enfrentarmos a vida e conquistarmos tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Precisamos atravessar o nosso Jordão. Há uma terra a ser conquistada e possuída por nós. Há uma terra para ser conquistada. Estamos no caminho, estamos trilhando. Deus chama você para viver as promessas que Ele te tem, que Ele te deu. É tempo de levantar
e obedecer. É tempo de experimentar os milagres de Deus na sua vida. Pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem e nós possuímos a terra da promessa. Queridos, mantenha o seu coração aquecido, porque o seu coração aquecido, pelo combustível da fé e da perseverança, vai fazer você decidir sair do deserto e avançar para as promessas de Deus. Vai fazer você decidir fazer a sua parte nos processos que Deus tem para você. Um coração aquecido vai te dar uma visão clara do que Deus quer para a sua vida. Um coração aquecido vai te encharcar de ânimo e de coragem. E um coração aquecido vai te conduzir pela palavra de Deus. Amém, queridos? Esse é o devocional. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Mantenha o seu coração aquecido. Amém? Que essa palavra possa ser um bálsamo para a sua vida, possa ser um alerta, pode ser uma realidade que você deve viver e experimentar, de manter o seu coração aquecido pelas promessas de Deus. Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa deixar o nosso coração em chamas pelas suas promessas. Vamos orar para que Deus possa fazer o nosso coração se aquecer na sua presença. Que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo e devemos viver como tal. Somos filhos de Deus, herdeiros das promessas do Senhor. E se você está de pé, se você acordou, como eu disse, se existe fôlego de vida em você, também existem as promessas que estão de pé para a sua vida. Vamos atravessar o Jordão. Existe vida além do deserto. O deserto não é morada, deserto é passagem. Amém? Isso que você está vivendo vai passar. Isso que você está vivendo vai virar um testemunho. E quando você atravessar o Jordão, você dará esse testemunho para aquele povo que atravessou junto com você e viu o agir de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Faça aí do seu lugar um altar. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se somos templo do Espírito Santo, somos um altar vivo na sua presença. Se derrame agora no Senhor. Vamos orar. Quando oramos, saímos do ambiente comum e entramos no ambiente sobrenatural, onde estamos na presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, de um Deus soberano, que tudo pode, que tudo faz. Tenha agora o seu coração completamente aquecido, carregado de ânimo e coragem, de viver e experimentar as promessas que Deus tem para você, que já estão preparadas do outro lado do Jordão. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, continuamos na Tua presença, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, pelo simples fato do Senhor ter nos acordado. Se o Senhor nos acordou, é porque o Senhor ainda tem uma grande obra para realizar na minha vida e na vida de todos aqueles que estão aqui comigo. As Suas promessas, elas são uma realidade, elas não são uma possibilidade, elas são uma realidade, uma certeza de que viveremos cada uma delas. A prova disso é que ainda estamos cheios de esperança, de perspectivas que dias melhores virão. Pai querido, obrigado. Obrigado pela Tua palavra hoje, que foi um alerta, que foi um manancial cheio de alegria, de promessa, de informações que nos fazem crer que é possível sim sair desse deserto, atravessar o Rio Jordão e desfrutar das promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, eu te peço que mantenha o nosso coração aquecido, que a nossa fé seja fortalecida, que possamos ser perseverantes, porque a fé e a perseverança são combustível para manter o nosso coração aquecido, na certeza de que estamos vivendo
aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Oh, Pai, como é bom saber que temos um Deus que nos orienta, que nos mostra o caminho através da Tua palavra, que possamos realmente decidir sair do deserto e viver as Tuas promessas, que possamos decidir fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que é função nossa, aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós como atitude para fazer. Junto com o Senhor iremos conquistar a terra prometida, porque é uma promessa não de um homem, mas de um Deus que é soberano, Deus que é rico em amor e misericórdia. Que possamos ter uma visão clara, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para nós. Que possamos nos agarrar nessa visão e caminhar sobre ela para conquistar as promessas que o Senhor tem. Que o nosso coração seja encharcado, Pai, de ânimo e coragem, para que possamos continuar trilhando o caminho e a carreira no qual o Senhor nos propôs. E que possamos ser, Senhor, verdadeiramente conduzidos pela Tua palavra. Nos dê ânimo, nos dê força e coragem para meditar na Sua palavra todos os dias. A Tua palavra é a nossa vida, a Tua palavra é o nosso sustento, a Tua palavra é o nosso alimento, e que possamos desfrutar sempre dela, todos os dias, todos os momentos, para aprender mais e mais do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, que o nosso coração, Senhor, que a nossa mente seja uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra e produzir frutos de perseverança, de fé e de conquista, porque no Senhor somos mais do que vencedores. Por isso, Pai, libera uma palavra agora de vitória, libera uma palavra de fé, Senhor, para todos aqueles que estão online comigo. Eu peço por eles que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa deles, os seus familiares, seus filhos, seus negócios. Anima, Senhor. Renova, Senhor, as forças. Renova a coragem, que eles possam ser extremamente cheios do Teu Espírito, e que eles possam transbordar de ânimo, de coragem, de força, porque a Tua graça está sobre eles, o Teu favor está sobre eles. Que eles possam conquistar, que eles possam atravessar o deserto da vida e fazer da vida deles um testemunho claro de que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente Deus sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Que tudo aquilo que não provém da Tua vontade seja queimado pelo fogo da Tua glória e que haja somente espaço para as Tuas promessas, para a Tua vontade e para a Tua paz, que excede todo entendimento. Eu não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que essa mesma palavra produza frutos nele, que eles consigam viver uma vida cheia de esperança, de expectativas, de um futuro melhor, porque aquele que prometeu é fiel. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, que seja um dia repleto da Tua graça, do Teu favor, que as Tuas bênçãos repousem sobre este dia e que possamos desfrutar plenamente na Tua presença. E ao chegar no final do dia, possamos dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou. E que o Seu nome seja glorificado na minha vida. Obrigado, Deus. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra possa ser vida no coração de vocês, que vocês possam desfrutar desse dia plenamente na presença de Deus, entendendo que o deserto não é morada, deserto é passagem. Deus tem uma promessa para você, e que o seu coração seja completamente aquecido pelo Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Continuamos o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje vamos ler o Salmo 33. Medite na palavra de Deus, seja cheio da palavra, e que essa palavra possa lhe conduzir a atravessar esse Jordão e conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Então, Salmo 33. Amém, queridos? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por ter vocês aqui, corajosos, todos os dias, às 6 horas da manhã, comigo aqui, e vamos continuar. Enquanto Deus nos der graça e força, estaremos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, para aprender mais do Senhor e ser conduzido pela sua palavra. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã.
tenha um bom feriado, que a graça, que o amor de Deus esteja sobre a sua vida, que o Espírito Santo lhe conduza a viver uma vida triunfante no Senhor. Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou o que Ele tem para fazer na sua vida. Só está começando. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.